Bora, minha rapaziada, vamos falar de Fluminense, vamos te atualizar nessa noite de sexta-feira com as informações mais importantes do dia. A gente sabe que o Fluminense entra em campo e joga pela Copinha hoje, nesse horário que eu tô gravando o vídeo, ainda não começou não. Mas na hora que você tá assistindo, provavelmente a partida já vai ter começado. Então o Fluminense estreando a temporada de 2025 ali com os moleques na Copinha. E a gente tá torcendo muito para que o Fluminense volte a vencer, porque o último título foi nos anos 80, né? Só que a gente sabe que o Fluminense continua sendo um dos maiores campeões, o Fluminense é pentacampeão da Copinha. Só que a gente está aqui para falar de outras informações que também são ligadas diretamente ao nosso elenco. Porque a gente tem jogador que pode estar retornando depois de ter ido para a Europa, não ter tido tanto sucesso. E a gente tem jogador que está saindo por empréstimo. E assim, essa saída por empréstimo, confesso que me pegou um pouco de surpresa, eu não esperava, mas eu já sabia que a negociação estava caminhando, tá? Então a gente vai falar sobre as principais notícias dessa sexta-feira, para você que está aí do outro lado ficar sabendo de tudo sobre o nosso Fluminense, porque eu não quero ninguém que está aí do outro lado sem informação, sem notícias, sem saber o que acontece no clube das três cores que traduzem tradição. Mas faz um favor para mim, confere aí embaixo, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Se ainda não for inscrito aqui no Quintal Tricolor, deixe a sua inscrição aí com a gente, porque é muito importante a sua inscrição. Obviamente, curte o nosso conteúdo, que também é importantíssimo. A gente vai começar trazendo para vocês a notícia do Marcelo Pitaluga, que, como o pessoal da Nácio Flu trouxe lá no Instagram pra gente, pode estar voltando ao Fluminense. Fluminense tem negociações em andamento para repatriar o goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool e foi revelado pelo Flu. Pitaluga foi vendido ao Liverpool em 2020, quando tinha 17 anos. O negócio girou em torno dos 3 milhões de reais e manteve 25% dos direitos de futura venda. E eles completam aqui, ó. Segundo o portal UOL, ele está retornando em definitivo, mas os valores ainda não foram divulgados, minha rapaziada. Então, Marcelo Pitaluga saiu muito cedo do Fluminense, foi para a Europa, bateu no Liverpool, impressionou em alguns treinamentos, tem um monte de vídeo rolando por aí, onde ele faz algumas defesas em batidas de bola ali do Salah, também do Van Dijk, zagueiro, só que assim, não se firmou, e é até normal ele não ter se firmado no Liverpool. Ele chegou a ser emprestado, mas não teve tanto sucesso na Europa, e o Fluminense está querendo repatriar. E por que o Fluminense está querendo trazer o moleque de volta? Importante lembrar que o Fluminense estava tentando negociar para trazer o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, só que sem sucesso. O Fluminense não conseguiu fazer com que essa negociação caminhasse, e aí fica um lembrete aqui, tá? O Fluminense não conseguiu fazer essa negociação andar porque o Vitória não aceitou as garantias do Fluminense para pagar os 6 milhões que o Fluminense queria gastar por Lucas Arcanjo. Engraçado, não tinha garantia para pagar 6, mas pagou 39 no Hércules. Queria entender isso aí, Vitória, mas tá tranquilo, não tem problema. A gente já sabe que o Lucas Arcanjo não vem. E agora Marcelo Pitaluga entrou no radar do Fluminense. Segundo o portal UOL, a negociação está muito bem encaminhada para retornar. Torço demais para que esse moleque volte realmente, porque é muito promissor. Ele sai do Fluminense num momento onde a gente não esperava, a gente não imaginava que ele fosse sair, saiu por um valor muito baixo, 17 anos, foi para a Europa, e aí a gente já sabe como as coisas desenrolaram por lá. Então Marcelo Pitaluga, a princípio, está retornando. Valores, assim que aparecer, assim que a gente souber sobre essas informações, vamos trazer para vocês, porque a gente vai deixar tudo muito bem explicado, como de costume, tá? E agora, vamos falar sobre o zagueiro Antônio Carlos, que é uma negociação que eu confesso que me pegou de surpresa. Já explico para vocês. Vamos primeiro ler o que o pessoal da Brave Tricolor, lá no Instagram, trouxe pra gente. De saída, Sport acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Antônio Carlos junto ao Fluminense. O jogador deve chegar ao clube pernambucano no dia 8 de janeiro para realizar exames e assinar contrato via Vene Casagrande. Então vocês podem ver aí que o pessoal lá da Brave Tricolor pegou a notícia do Vene Casagrande e trouxe, e a gente está trazendo aqui para vocês também. Antônio Carlos está indo para o Sport. Como eu falei, a gente já sabia que essa negociação estava andando, não era de hoje que o Sport tinha demonstrado interesse, e não era de hoje também que o Antônio Carlos tinha o desejo de sair do Fluminense, principalmente por conta das movimentações que o Fluminense fez para reforçar a zaga. O Antônio Carlos chega no início de 23 para repor uma saída do Nino, não repôs a altura, em algum momento ali no Campeonato Brasileiro formou a dupla de zaga mais vazada ao lado do Thiago Santos, que melhorou muito depois da chegada do Thiago Silva. O Thiago Santos junto com o Thiago Silva ali fizeram uma dupla quase que impecável ali na reta final de Brasileirão, principalmente. E aí o Antônio Carlos foi perdendo espaço, viu o Manuel ganhar oportunidades,
viu Felipe Melo entrar em alguns jogos e entregar a paçoca, fazendo com que ele ficasse cada vez mais escanteado, e agora o Antônio Carlos está indo rumo ao Sport Recife por empréstimo de uma temporada. A gente ainda não sabe como vai ser a composição do pagamento do salário, se o Sport vai arcar com pagamento integral, se o Sport vai pagar metade do salário, como é que vai ser 70-30, a gente ainda não sabe. Sabendo sobre isso, a gente traz para vocês, porque, como eu disse, é para te deixar sabendo de tudo que acontece no Fluminense. Então, as informações do dia eram essa: Pitaluga, que a princípio está tudo certo para voltar, e o Antônio Carlos, que está de partida para o Sport. Lógico, falta chegar lá, realizar exame e assinar o contrato. Depois disso, ele vai ser jogador do Sport por pelo menos uma temporada, tá? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar os conteúdos aqui do Quintal Tricolor, que é importante pra caramba pra gente. Segue a gente também nas outras redes sociais, que é @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. Tamo junto, minha rapaziada. Saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense.